Quando ouvimos falar de planejamento estratégico, nossa mente mergulha em um universo repleto de palavras como estratégias, metas e oportunidades de crescimento. Nesse vídeo, nesse podcast, nesse texto lá no meu site www.albertoclaro.com, eu tento explorar o que é o planejamento estratégico de forma leve para você entender do que se trata. Eu já falei disso aqui antes e eu vou voltar a falar isso ainda muito mais vezes. Então vamos começar essa aventura sobre o que é planejamento estratégico? Ele é o processo que orienta as ações de uma organização privada, pública, terceiro setor, para alcançar seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Ele envolve analisar o ambiente interno e externo da empresa, definir metas e objetivos claros, identificar também os recursos que são necessários e elaborar as estratégias para alcançar aquele sucesso tão desejado. Bom, imagine você em uma viagem incrível. Antes de partir, você precisa planejar para onde vai, qual é o seu destino. Decidir o que leva na mala. Eu, por exemplo, levo quase nada. Definir o roteiro e pensar nas atividades que deseja realizar naquele destino. O planejamento estratégico é como se fosse esse mapa que guia essa viagem empresarial. Ele fornece uma direção clara, permitindo que a empresa se adapte às mudanças e ajude você a tomar as decisões ao longo do caminho. Bom, aí você deve estar se perguntando, tem ferramentas para ajudar nisso? Tem sim, eu vou te dizer algumas, tá? Então a gente acaba analisando o ambiente por meio de duas ferramentas principais, o SWOT e o PESTEL. Então, antes de colocar o plano em prática, é essencial compreender o ambiente em que a empresa está inserida. E essas duas ferramentas, que eu vou colocar para vocês aqui algumas imagens para vocês perceberem, acabam ajudando nessa questão. A análise SWOT, por exemplo, ela analisa as forças que a empresa ou organização tem, as suas fraquezas também, as oportunidades que estão aí fora na sua atividade e também as ameaças internas e externas. Por exemplo, uma empresa que atua, por exemplo, na área marítima, ela pode identificar como forças a expertise técnica de sua equipe e a sua localização privilegiada, numa cidade costeira, junto ao porto e tudo mais. Já as ameaças podem ser a concorrência acirrada no setor e as regulamentações ambientais mais rigorosas. Já a análise PESTEL, ela considera fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos e ambientais, o environment, no caso e também as legais, aquelas que podem impactar a organização. Por exemplo, as mudanças nas políticas governamentais podem criar oportunidades para a expansão para essa empresa do setor marítimo, enquanto avanços tecnológicos podem trazer novas formas de automatização e eficiência nas operações. Definindo metas inteligentes no planejamento estratégico é fundamental, porque ele sendo eficaz requer que você tenha metas claras e mensuráveis. Lembra daquele ditado, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado? É exatamente isso. Eu sempre digo isso para os grupos nos quais eu participo. As metas devem ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais, conhecidas como metas SMART. Eu também coloco aqui uma imagem para você entender o que seria isso. Elas geram métricas úteis, ou as KPIs, eu já falei disso lá no meu site, para levar o seu negócio adiante. Eu já falei bastante dessas questões, inclusive como indicadores ESG, que vocês também podem olhar lá no meu site e entender como funciona. Bom, por exemplo, uma empresa turística pode definir uma meta SMART de aumentar sua participação no mercado em 10% nos próximos 12 meses, por meio do lançamento de um novo serviço especializado. Essa meta, então, vocês percebem, ela é específica, aumentar a participação de mercado. Ela é mensurável, 10%, é alcançável com o lançamento de um novo serviço e é relevante para o crescimento da empresa. Também tem tempo determinado, ela é temporal, nos próximos 12 meses.
Então, o planejamento estratégico é a bússola que orienta as organizações em direção ao sucesso empresarial. Ela como a capitã ou capitão de um navio que traça a rota e utiliza todas as ferramentas disponíveis para alcançar o destino desejado. Ao compreender o ambiente, por meio da análise SWOT ou por meio da análise PESTEL e definir as metas SMART, as empresas podem tomar decisões mais bem informadas, mais bem embasadas e adaptáveis ao ambiente. Elas assim se tornam capazes de enfrentar desafios, aproveitar as oportunidades e navegar junto ou rumo àquele sucesso tão querido. Agora que você desvendou esses segredos iniciais do planejamento estratégico, está pronta ou está pronto